fui aplaudida por criar um filho sozinha. O que eu tô explicando pra vocês é que a mãe não é vista. É só pra você Porque entender agora que a figura do pai, na tua visão, tem que ser corrigida pra o que é um pai de verdade. E as Nossa, pessoas, se estamos assim, no mundo corporativo e eu amei. Quantos homens pensam só em trabalhar, só na carreira deles, só Mas aí neles, é a questão, só nas mulheres que se eles o querem homem não conquistar trabalha, ela é e a vagabundo. vida Se o deles. homem não tá lá pra sustentar Se a mulher criança, não cria filho dela, se ela ele não não paga presta. Se a pensão, mulher a não cria o justiça filho dela, ela prende. também é Aí, se a vagabunda. mulher- Então a gente tá usando aqui... E se a mulher abandona a criança, a justiça não faz nada. Agora, se o pai A justiça não faz nada? Então a realidade é essa, a mulher nunca pagou pensão. Nunca. Até Você tem onde eu certeza do que conheço. você tá falando? Isso é um fato. Você tá Eu tenho baseado no quê? certeza Que nenhuma até onde mulher eu no enxergo a mundo minha pagou uma realidade. pensão. Esse argumento é muito bom, hein? Eu tenho certeza até onde eu enxergo a minha realidade. Eu vou começar a falar isso pra tudo, pô. É um absurdo isso, né, mano? É um absurdo. Pô. Será que 30 pais conseguem vencer no argumento uma mãe? Eu acho difícil, pois, pra mim, a mulher tem sempre razão. Vamos assistir o debate entre uma mãe versus 30 pais. Agora, aqui na telinha do Na Banguela. Canal Foco Fit Bia Bem. Oi, gente, eu sou a Bia Ben, sou influenciadora e mãe de um bebê lindo de 6 anos, que é o Benjamin. Ai, ele é lindo, eu sou apaixonada. E hoje eu tô cercada por 30 pais. Tadinha. Tadinha. Tadinha é foda. Mães fazem mais sacrifício do que os pais. E? Pessoal, Você conhece alguém desses pais? Algum Até agora, Minha- dos poucos que a gente viu, não. Pode ser que... Algum conheça influenciador algumas. bolsonarista? Porque direto Não. tem nesses papos. Então, mas é que... Bom, vamos aí. É porque tem um negócio que, assim... Boa parte dessa galera também, pelo que eu já vi, é uma galera que é ator, mano. Não ela, não a Bia, mas assim, da galera que vai contrapor... Às vezes, que nem teve um cara que ele participou de 3, 4 vezes. Ele já foi funkeiro, já foi empresário, Mas já foi tudo, mano. será que é porque na época tava começando e eles não tinham muito elenco? Talvez? Pode ser. Talvez seja Pode isso. ser. Não sei. Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Olha, Sérgio Góes. discordo. Mães não fazem Irmão. mais sacrifícios do que os pais. É porque eu sou pai, tenho uma filha de 5 anos e a minha rotina inteira é baseada na rotina da minha filha, tal qual a da mãe dela. Então, Tá aí o Provavelmente, exemplo- provavelmente a Bia vai falar isso, né? Mas é aquilo, eu acho que isso vai ser um padrão, né? Os caras vão trazer tudo pra realidade, tipo, para o exemplo deles. Eles não Sim. vão conseguir enxergar como que é a maioria dos casos no Brasil e como eles vão puxar, não, eu faço isso, então isso não acontece e eu discordo. Eles não conseguem se descolar da afirmação dela, né? Eles acham que é um ataque pessoal, isso que acho que vai ser um padrão, né? E assim, é como se a gente usasse o exemplo do que a gente estava falando antes na live, é como se a afirmação dela fosse assim, a cloroquina não é um remédio pra Covid. E aí ele fala assim, eu tomei cloroquina e tô vivo. Tipo, não significa nada, não rebate a afirmação dela, né? Sim. assim, no mínimo, não tem uma disparidade. Existe, sim, um equilíbrio ali nas responsabilidades. Não sei o que te fez crer que esse argumento faz sentido, mas para mim tá descolado da realidade. Entendo, eu acho muito legal você ser um pai presente. Isso é incrível pra sua filha. Mas eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Biologicamente falando, uma mãe vai parir uma criança, né? O corpo dela vai mudar por muito tempo. Ela vai gerir aquela criança vai crescer dentro dela, né? Eu, por exemplo, eu era muito magra quando eu tive meu bebê. E aí os órgãos da mãe, eles ficam pressionados enquanto aquela criança cresce dentro dela e ela vai parir aquela criança. Então, assim, biologicamente falando, é óbvio que ela vai fazer mais sacrifício. Agora, eu entendo que você ajuda sua mulher, tipo, você falou que é 50-50, né? Tipo, você faz tudo o que ela faz. E isso é certo, porque na verdade não é uma ajuda, né? O pai não vem ajudando. Ele tem que ser pai. Você exerce o papel de pai. E esse é o correto. E assim, quando uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele acaba de nascer, existem coisas que você não vai poder fazer por ele, como aumentar, né? Ou às vezes ele vai querer aquele colo da mãe que você não vai conseguir dar. Então, sem contar que ela tá muito debilitada, porque ela acabou de parir, seja normal ou cesárea, ela acabou de passar por uma cirurgia e ela vai cuidar de alguém. E o parto é a única cirurgia onde uma mãe vai, né, ficar debilitada e ela vai cuidar de alguém e alguém cuidar dela. A gente faz qualquer cirurgia, alguém cuida da gente. E não a gente cuida de alguém. Então, na minha concepção, a mãe faz mais sacrifícios também por essa questão biológica. Tem muitas outras questões. No seu caso, que é um caso ótimo, que a sua esposa tem a você, é maravilhoso. Mas existem mulheres que não têm, né? São mães solos e ainda assim, elas têm que dar conta de 100% desse trabalho para além de estarem debilitadas pós
toda uma situação que é o parto e aqui é uma loucura. Enfim, é uma loucura. Você E tem toda uma questão hormonal também, né? Do pós-parto ali, etc. Tem toda uma... Assim, eu nem sei muito sobre isso, mas eu já ouvi falar bastante da parada da depressão pós-parto e etc. Inclusive, assim, gente, são 2 homens que não são pais reagindo a um vídeo de uma mãe contra 30 pais. Então, assim, Importante, a gente importante fala besteira, pontuar. deem orelhada aí, que a gente Lógico, acata lógico. e é nóis. Mas estamos aqui Tanto- pra trocar tanto uma a ideia, galera- pra fazer uma graça. Tanto a galera no chat agora, quanto a galera nos comentários vendo o corte. E assim, algumas coisas que acho que vale pontuar. Essa coisa da cirurgia que ela falou é muito louca. Eu nunca tinha reparado nisso, né? Que a mulher, principalmente quando é cesárea, ela passa pela cirurgia e ela tem que cuidar daquela vida. E isso, entre vários debates, e acho que um dos vários sacrifícios que tem a ver também, é o próprio debate sobre a licença maternidade e a licença paternidade. Porque a licença maternidade da mulher dura muito mais tempo que a do homem, tá ligado? Por lei, por uma série de razões. E assim, isso faz com que a mulher dedique muito mais tempo aos cuidados da criança, aos cuidados gerais da criança, do que o pai, tá ligado? O pai, quando muito, tem o quê? Uma semana? 5 dias corridos de licença paternidade? E aí ele vai trabalhar, tá ligado? Aí ele volta pro trabalho dele. E a mulher tem muito mais tempo de licença paternidade, o que faz, consequentemente, que ela fique dedicando muito mais tempo e sacrificando muito mais tempo no cuidado da criança. E eu acho importante também fazer uma análise aqui, uma observação só, que assim, tudo que a gente está falando aqui, a gente já está partindo do pressuposto que a gente não está romantizando a maternidade. Porque, óbvio, para muitas mulheres é um sonho. E aí a mulher vai contrariar, porque a mulher vai falar, não, mas não é sacrifício, porque eu tô fazendo porque eu amo. E biriri, bororó, bororó, bororó. A gente tá partindo do ponto onde a gente não está romantizando a maternidade. É óbvio, as pessoas amam seus filhos, tem gente que sonha em ter filho. Ter filho deve ser uma sensação maravilhosa, você olhar para aquele serzinho que saiu de você. Mas demanda um cuidado, demanda um sacrifício. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, é sobre isso que o vídeo trata, né? O debate trata, né? Óbvio. Esse bagulho da licença paternidade, eu acho que é um debate muito importante, assim, né? Assim, segundo o Neandertal do Mamãe Falei, é coisa de vagabundo. Mas, assim, é justamente para que a mãe possa descansar, tá ligado? Tipo, possa voltar ao trabalho, enfim, e sair um pouco daquele mundo, porque eu imagino que esses primeiros meses devem ser muito intensos, tá ligado? Eu, mano, adotei um gato que tava na rua na semana passada, o bicho não me deixou dormir por 3 noites e eu quase coringuei, velho. Imagina uma criança pode ser que chore por meses toda noite, mano. Então, assim, Exato. é foda, mano. É papo de trocar ideia e entender, tá ligado? Entender um lado do outro. Porque é um debate muito importante e que não se faz, né? casada? Não. Então talvez já comece por aí o teu problema, na verdade. O que você apresentou pra gente que foi um problema. Porque de fato, Não é um problema. É um problema. Na sua concepção, tudo que você falou foi de uma forma de um caráter negativo. Quando, na verdade, o pai está presente na vida da criança, independente dessa questão biológica. Até pelo fato de que você falou que tem uma menina, não é? Não, um menino. um menino. No meu caso, eu tenho uma menina. O vínculo dela com o pai, ela é, assim, carnal. Eu te afirmo isso. Eu tô Até pelo entendendo o que fato você tá de falando que- do vínculo, mas aqui não é sobre vínculo e sobre Sim, fatos. você A disse mãe sobre engravida e o pai não. obrigações. A Tudo mãe bem. vai parir e o pai não. Só que a Isso mãe- não é uma reclamação. Não, O que eu tô te claro. explicando é que são fatos. É como Não. o dia vai estar claro e a noite vai estar escura. Todos é os fato. teus argumentos foram em caráter negativo. em nenhum Por momento. que você acha isso? Porque você disse que era um problema você ter que amamentar. Você quis dizer isso na Não, tua amamentar fala. nunca é um problema. Na verdade, Você é uma quis dizer bênção. isso. Claro que é uma Ser bênção. uma bênção não significa que mesma não é forma- difícil. Da mesma forma que... Que é justamente o que você disse, né? Exato, mano, exato. Ele quis levar pra ela o argumento de, mas você tá reclamando que você... Não é um problema, é só uma constatação, tá ligado? É uma coisa biológica, mas é um esforço, é um sacrifício que você tem que fazer. Pode ser uma sensação maravilhosa, mas não significa que não seja um esforço, um sacrifício, e demanda tempo e disposição, tá ligado? Energia, tudo. O pai. Até porque, tô dando os meus centavos do que eu já experienciei de familiares ou pessoas próximas que teve filho. Até porque, às vezes, o bebê não demora um certo tempo para conseguir começar a amamentar. Isso gera Exato. também uma pressão psicológica na mãe que a gente não entende. E também, falei com minha mãe sobre isso nesse fim de semana. Machuca pra cacete, mano. Fica carne viva o mamilo, velho. É um bagulho que não Começa é... a crescer os dentinhos, gostosinho. aí a... Nossa, é vários Isso é louco, problemas. mano. É foda.
Acordar de madrugada pra mãe poder descansar depois que ela amamentou e fazer a criança rotar, também é uma bênção. Você acha equivalente amamentar e acordar de madrugada pra ajudar um bebê? Sem sombra de dúvidas, afinal de contas... Você é louco, equivalente? Sem sombra de dúvidas. O peito afinal da de mulher contas, fica machucado. Aí, ó. O peito da mulher em Não, tudo pedra. bem. Amamentar A gente tá cheio de mansplaining aqui, hein, ô Daniel? Eu vou ficar quieto agora, deixa ela falar, vai. pra você é equivalente a acordar de madrugada. O que uma coisa que um pai pode fazer, mas uma avó também, uma babá também. Amamentar é uma questão biológica. Agora, que Sim. o pai não consegue fazer. Mas você Agora, falou que eu falei no caráter negativo, e amamentar não é negativo. Não, você foi Pelo menos negativo. pra mim não, porque eu amamentei meu filho até 3 anos de idade, Então, por exemplo. qual é a discrepância que existe entre as A obrigações mãe do pai faz, com a mãe? a mãe é mais importante, ela faz mais sacrifício, isso é óbvio. Talvez você tenha esse ponto de vista pelo fato de você não ter tido uma pessoa que possa ter te ajudado. Não, eu tive pessoas que me ajudaram, por E mais aí que não eu- tenha sido pai, Em algum mas eu momento tive pessoas que me Em ajudaram. algum momento, alguma coisa de ruim aconteceu nesse contexto que te Levanta a mão faz também, fica crer assim. que os pais não... Aí. Obrigada. Era o nosso que tava Seu falando lixo! pra gente levantar a mão que ele saiu. Viu? Tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Roberto. Foi morno esse início, tá? Eu quero ver depois onde que vai pegar fogo. Vamos lá. Roberto. Nome do meu pai. Sério? É. Então, gente boa ele, né? Ele é. Bia, vamos Ele lá. era. Ele não tá mais aqui. Poxa. É. Bia, eu discordo, Entendo. tá? Essa questão que a responsabilidade. Como você disse, a mulher amamenta. Mas se a mulher tiver o parto cesárea, o organismo dela demora muitas das vezes para gerar o leite para essa criança. Entendo. Então, o pai consegue amamentar essa criança, porque é um leite, tá? De fórmula. Ou muitas das vezes, a mãe que gera uma criança, ela não tem leite para amamentar. Sim. Então, você não pode afirmar 100% isso. Não, eu te entendo. Eu acho que o que a gente tá só, acho que fugindo um pouco, é que aqui não é sobre amamentar ou não amamentar. Amamentar é uma situação que a mãe sim faz um sacrifício, porque mães fazem mais sacrifícios do que pais. Isso pra mim é um fato. Porque, por exemplo, ela amamenta, mas para além disso ela vai parir. É literalmente uma criança saindo de dentro de você, que não acontece com um homem. Então, assim, um dia depois do seu filho nascer, você tá 100%. Tá de boa. Se você quiser jogar uma pelada, agora você consegue. A mãe não. E se for uma cesárea, pior ainda, porque a recuperação é ainda maior. Entende? Agora, nesse quesito que eu tô te falando biológico mesmo, biologicamente falando, as mães fazem mais sacrifícios. Vocês não vão parir, não vão ter todos os hormônios de vocês bagunçados, não vai demorar de 6 a 2 anos pra voltar o seu corpo integralmente, não vai acontecer, entendeu? E mesmo assim, no seu caso, você é casado? Não. Então, aí Mas você... eu tenho um filho, Tudo bem, ele tem quantos anos? 12, e mora comigo. É bem grande já, né? É Já. 12 anos. E mora com você, por Mora exemplo. comigo. Mas quando ele nasceu, se ele tivesse que ficar com a mãe dele, ela ia ficar depois de um parto, eu não sei se foi normal ou se foi cesárea, Normal. ela teria que cuidar dele. Normal, a mulher se recupera mais rápido porque eu tive normal e eu sei como é que é. Mas cesárea, ela demora um pouco mais. Porque é uma cirurgia, né? Você vai abrir a mulher ali, são 7 camadas, é uma loucura. Então, o que eu tô te explicando é que biologicamente, por mais que você seja muito presente, e isso é incrível, eu acho que os homens têm que fazer exatamente isso. Eles têm que ser presentes. Eles têm que apoiar a mulher. Ele tem que ser pai. Bia, entendeu? mas assim, ó, o que acontece? É o processo do parto, a mulher sentir dor. Claro. A recuperação do parto normal é diferente do parto cesariana. Sim, Então, assim, claro. a mulher, quando a criança nasce no parto normal, ela já volta pro quarto praticamente 90% recuperada. Não, Tá. lembrando que uma criança saiu de dentro dela. É o processo. A gente não foi ali fazer um É exercício. o processo. É o Gente, processo, meu Deus do pô. céu, É Deus, é o cara. O que processo. eu tenho a ver? É o processo. É um mecanismo, cara. É um mecanismo, cara. Muito bom. Essa, Bia, Pra poder é o crescer processo. o glúteo. Uma criança nasceu de dentro do Ô, Rê, glúteo. quando eu não souber, quando eu não tiver argumento pra qualquer coisa, qualquer problema, processo. eu fiz algum bagulho errado no trabalho, os caras vão falar assim, galera, é o processo. Não, Daniel, mas Do você... seu ainda mais, né? Porque você trabalha com advocacia. advogado. Eu falo assim, gente, é o processo. Literalmente É o processo. Ela foi rasgada. Eu posso, se você me der, assim, o tempo, eu posso te contar o meu relato de parto, pessoal? O meu? Pode, claro. Quando eu tive filho muito nova, né? Eu tive o Benjamin. E aí, o que acontece? 45% das mulheres no Brasil, elas vão sofrer agressão obstétrica. E isso é muito triste. E foi uma coisa que eu sofri, porque forçaram o meu parto normal e eu não tinha passagem. E aí, quando meu filho nasceu, ele nasceu com a cabecinha dele amassada, porque forçaram muito esse parto. Eu passei mais de 16 horas em trabalho de parto. E pra além disso, o colo do meu útero foi rasgado. E aí, eles queriam me levar pra uma sala de cirurgia. E aí não conseguiram. Aí eles pegaram um pedaço de ferro e me abriram e me costuraram a sangue frio. O que eu tô te explicando é que depois disso, eu tive que levantar, trocar a fralda do meu filho, dar banho no meu filho. Eu ainda tinha o apoio da minha mãe. Mas o pai dele, ele fez também. Ele trocou a primeira fralda do filho. A primeira fralda do meu filho, quem trocou foi o pai dele, não fui eu.
Mas ele tava íntegro. Ele só tava nervoso, porque ele me viu passando por tudo aquilo. Mas ele não passou. O que eu tô te explicando aqui é que não é uma questão de ele tá ali, ele tá apoiando, entendeu? Porque você vai estar apoiando, você vai estar sendo pai, você vai estar exercitando o seu papel. A questão aqui é quem faz mais sacrifício. E depois de eu ter parido uma criança, rasgado o colo do meu útero, sido costurada a sangue frio, o sacrifício maior foi o meu. Não, mas é o sacrifício do processo do parto. Mas você tem que entender, Bia, que é o processo, pô. Cara, e assim, é uma coisa... Inclusive, eu queria deixar uma palavra de solidariedade à Bia, porque assim, Total. essa situação de violência que ela passou, nossa, a dor que deve ter sido... Mano, não dá pra gente... A gente nunca vai entender. Então, toda a solidariedade de verdade à Bia. E o maluco podia ter o mínimo de decência e falar isso, ó. Tipo, pô, toda a solidariedade a você, tá? Ele pode até continuar tentando argumentar outras coisas, assim, se ele quiser, mas poderia pelo menos ter esse cuidado, né, mano? Pelo amor de Deus. Total. Isso de violência obstétrica é uma coisa que também eu acho que as mulheres, elas têm mais consciência disso de pouco tempo pra cá, né? Sim, de nomear isso, né? De entender que ela sofreu uma violência obstétrica e tudo mais. Sim. Voltando, assim, dando um exemplo pessoal, a minha mãe falou que ela só foi entender que ela sofreu violência obstétrica, tipo, recentemente, tá ligado? Pode crer. Tendo as informações que ela tem hoje e lembrando do que aconteceu com ela quando ela teve a minha irmã ou eu, tá ligado? Então, assim, Entendi. é outro assunto que é muito importante de ser trazido à tona e de ser debatido, né? Tipo, os direitos de uma gestante, né? Quando ela vai dar à luz. Então, Porque é um momento tão delicado da vida da mulher também, né, mano? É ao mesmo tempo importante, ao mesmo tempo delicado, ao mesmo tempo com tantas emoções acontecendo, e ela tão fragilizada ali também. Vulnerável, o corpo, né? Vulnerável, Então é muito complicado, mano. E após o parto? Não exatamente. O meu parto, por exemplo, foi uma violência. Não, Bia, mas assim, tem momentos que você do parto, o pai não pode passar aquela dor. Você tem que passar o Eu processo do entendo, parto. mas aqui não é Isso sobre não quem fazer pode a passar a comparação. dor. É quem vai fazer mais sacrifício. E a gente concorda Mas que é é a mãe? sacrifício, mas sempre vai ser a mulher. Porque é o sacrifício seu. O homem não pode chegar lá. Então a gente concorda. A mulher faz mais sacrifício. A gente concorda. Pô, Bia é muito boa, tá? Argumenta muito bem, expõe as ideias dela de forma muito clara. Tô gostando Foi. bastante. E foi preparada, tá? Foi preparada, mano. É isso aí. Quase. Quem tem um Vamos ver que eu quero ver o maluquinho lá depois de bege, que ele falou que vai botar fogo no bagulho. maior. Mano, quer Foi uma- tentar já pular pra ele? Achar ele? Vamos Porque ver. não tem time code de nada, né? Só pra gente... Ou ver se ela faz alguma afirmação diferente também. Geralmente Aqui, aparece. ó, aqui, ó. Boa. É a mesma afirmação. E aí, tudo bem? Bia. E aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? Bom, Edson. Tudo bom, Edson? Bom. Lá vem. Bom, Puta, começou. discordo, mas vamos dialogar acerca disso. Vim de uma mãe, Talvez não seja esse o argumento que ele vai botar fogo. Vamos lá. né? Inclusive minha mãe também, tom preto, Negrônimo igual a gente. Aham. negrona. Então eu entendo tudo que você falou aqui. Sua mãe era mãe solo? Não, Só pra perguntar. graças a Deus. Tinha seu pai foi também? 3 irmãos, os 3 o mesmo pai, o pai vivo Entendi. até hoje e tal. E apoiava ela? Apoiava ela. Que Assim, legal. tivemos alguns desafios ali com meu pai, pelo entanto de beber um pouco e tal. Então minha mãe, ela passou por alguns momentos de dificuldade na vida ali, mas é mais aquela dificuldade mesmo de casal da década de 80, onde eles casam, então o pessoal vem do Nordeste, casa, então tem aquela culturalmente falando hoje no Brasil, nós temos que... É uma estrutura social, acaba. uma estrutura E que acaba que ela era casada, mas ela ainda assim exercia um papel ali de mãe sozinha em muitas esferas da vida de vocês, né? Que ele não estava presente. Vamos dialogar acerca disso. Vamos. É nesse tom que eu quero entrar, porque assim, meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Eu entendo que biologicamente a mulher vai sofrer um pouquinho mais que o homem, Certo. Pô, pouquinho é forçar a amizade, né, mano? e a natureza da mulher não tem como discutir isso aí. Se a gente for discutir, vai ter que chamar Deus, eu acho que ele tem coisa melhor para fazer do que falar da biologia que ele mesmo criou. Concorda ou não? Porque ele criou que a mulher vai ter filho e vai sentir dores. Gente, que argumento é esse? Caralho. Daniel, é o processo.
Mano, parece o Kogos argumentando. Não, porque tá na Bíblia, Deus falou, então não dá pra reclamar. Não dá. Então não vamos discutir, caralho. Se você concorda comigo, não... Ah, não, realmente, sofre mais, mas Deus quis assim. Ah, tá, beleza. Checkmate, tá ligado? Se Deus criou, você vai ter que sofrer. Ah, Ok. não tem o que fazer. Ok. Então você pode falar, porque você não. Pô, cadê o fogo? Não botou fogo em porra nenhuma, mano. Cadê o mano? Quero achar aqui o trecho. Que isso? Vamos lá. Pagar pensão não te faz um bom pai. Esse é o argumento. Boa, vai. Esse de pensão eu acho que vai dar o que falar. Vai. Oi. Voltei. Bia, vamos lá. Vamos. Polêmica agora, vamos esquentar a parada. Ai, Sem ai, dinheiro, o que que uma mãe faz? Ah, ela vai atrás. Ok. Se tiver ajuda do pai. Se tiver ajuda do pai é ótimo, mas assim, seria ajudar tipo 100% no caso? Não, Da grana? se ele não dá nada, mas ela ele vai tá atrás. presente, ele é um bom pai? Ele é. Depende do porquê que ele não dá nada, tá? Tem um porquê. Se ele é um encostado, não. Agora, se ele é um cara que, sei lá, ele tem um problema e ele não pode realmente trabalhar e ela vai fazer por onde, eu entendo. Aí também a gente tá falando de uma exceção da regra, né? Essa pequena exceção Sim. que a sociedade não olha. Ah, mas aí sim, a gente vai falar, Porque a gente a vai falar mulherada dessas... É óbvio, mas Mas você tá falando de quem especificamente? Mas assim, quem é essa exceção? eu quero usar um termo aqui que eu não possa ser prejudicado. Tá. Mulherada ou as mulheres As mulheres. Legal. gostam de... Mano, que termo que ele usar? Mulherada, as mulheres. Eu vou usar um termo aqui pra não me prejudicar. Você ia falar o quê, meu? parece o cara que vai fazer reunião no Dia da Mulher na empresa com a Rosa. Ele vai começar o discurso. O cara vai chegar lá e ele, mulherada? Não. Mulheres. Trouxe aqui bombom e rosas pra vocês no dia de hoje. Mulheradas não, mulheres. falar Ai, meu só da Deus do parcela céu. dos homens que não presta. Eu não vejo uma mulher enaltecer um homem que pelo menos ele faz o que tem que ser feito como homem. Que ele... Porra, mano, os caras querem aplauso por fazer o entendi. mínimo, velho. Ele quer um taso, mano. Mas isso é mal do homem, né, Dan? E assim, eu faço parte, em algum grau, eu faço parte disso também, que é, mano, a gente querer ser parabenizado por fazer o mínimo. Eu não sei porquê, isso é psicológico de alguma coisa, de criação cultural, ou, mano, do patriarcado, mas existe isso pra caralho, mano. Existe, eu assumo também, porque tem vezes que eu reclamo com a Agatha. Tipo, às vezes eu faço qualquer coisa mínima em casa, sei lá, mano, limpei o banheiro. Aí eu fico, tipo, esperando ela me agradecer, tá ligado? Você viu que eu limpei o banheiro? Eu fico esperando ela me agradecer. E já teve vezes que eu reclamei, eu falei, eu fiz tal coisa e você não me agradeceu. Aí ela, tipo, ela olha assim, eu preciso ficar te agradecendo por tudo? Aí, por fora, eu falei assim, sim, mas por dentro eu tava, mano, ela me trucou. Não precisa, tá ligado? Mano, o que a gente precisa é aquilo lá, mano, é terapia, pô. É isso. Então nessa eu tô com ele. Eu queria ser agradecido por tudo que eu faço também. E honre. Parabéns, você foi um ótimo pai. Eu disse pra ele isso agora. E eu acho que tem pessoas que são bons pais. Eu não disse mal. Foi um ótimo pai. Eu disse pra ele isso agora. Agora eu posso ir embora. Cumpri minha meta aqui, obrigado. E eu acho que tem pessoas que são bons pais. Eu não acho que só tem mau pai no mundo. Inclusive, tem pais que... Na minha concepção, o pai é muito importante, tá? Tudo que eu queria na minha vida era ter meu pai. Sim, pai é muito Infelizmente, importante, o meu concordo. pai se foi. E eu Meus gostaria que ele sentimentos. estivesse aqui, porque o pai, ele traz essa segurança quando ele é presente. Ele te dá uma segurança na vida que se você não tem pai, você não tem. Só que, quando você não tem pai, você não deixa de viver e você dá um jeito de se moldar ali sem ter, né? Você veio do nada como eu vim do nada. Então Sim. a gente já passou momentos que a gente não tinha o que comer. E a gente deu um jeito. A gente já passou momentos que a gente não tinha o que fazer. E a gente deu um jeito. O próprio Isso não é o poder de ideal. se moldar com a o que eu tô situação te nos explicando. ajuda, né? Mas não é o ideal. O ideal seria a gente ter comida na mesa todo dia. O ideal seria a gente ter uma família perfeita e completa. Mas não é o que acontece. Então aqui nós temos um sonho, como eu tava falando com ele, e a realidade. Tá, então aqui a gente tá falando da realidade. Dá um pause rapidão, Rê. Então aqui a gente tá falando da realidade. Ele assim, só pra eu me situar, aqui nós estamos falando o quê? Realidade, né? Só pra eu saber, não adianta também eu falar aqui sem saber. Realidade, né? O tema agora é realidade.
Oh, ela falou uma parada importante demais, assim, que é não normalizar o absurdo, né? Tipo, se eles eram de uma realidade, pelo que ela tava falando, ela, sim, e ela, talvez ele tenha falado alguma coisa na primeira participação dele que a gente acabou pulando. Que eles vêm de uma realidade difícil e que eles tiveram que dar jeito, tá ligado? E isso acaba sendo encarado por muitas pessoas, mano, até dentro da mídia, assim, como superação, como exemplo de não desistir e de força de vontade, né? No fundo, é aquela parada da meritocracia. E ela falou, não, isso não é normal, isso não tem que ser benéfico, isso não é positivo em momento nenhum. Isso significa que a gente soube dar um jeito, isso significa que a gente conseguiu dar um jeito. Mas assim, não em nenhum momento tem que ser encarado como algo positivo, tá ligado? A sociedade cobra muito mais da mãe do que do pai. Baita argumento. Não, esse aqui é bizarro. Tudo bem? Tudo bom, Bia? Prazer. Prazer, Amarildo. Pode me Amarildo. chamar de Quilox. Quilox. Tá, Isso. eu vou lembrar. Eu tenho uma memória meio... É? Bom, vamos lá. Eu discordo, porque a sociedade cobra mais do homem. Desde pequeno. Eu nasci homem. E assim que a gente nasce, a cobrança já vem de pequeno. Em que sentido? No sentido do que você nasceu homem, você tem que fazer mais. Uhum. A mulher já nasce como se fosse sofredora, mas o homem já nasce cobrado. Se a gente for voltar o tempo atrás... Não, mas a gente não tá falando aqui sobre a cobrança da mulher e do homem. É Não. da mãe e do pai. Mãe nesse do pai. lugar. Então, quando você nasceu, você ainda não é pai. Então, não é a partir daí. É a partir de... Tive um filho. Quem é mais cobrado? Mãe. Mas querendo ou não... Mano, eu amo a didática dela, velho. Puta, é muito bom. Mano, e porque ele A tá didática trazendo... dela é como se ela estivesse explicando pro filho dela. E ela eles estão falando, ela tá falando sobre mãe e pai, e ele tá falando sobre o homem. Existe uma cobrança na sociedade em cima do homem. Sabemos disso. É mais sobre a performance do gênero, né? Como você tem que agir, como você tem que performar e tal. E isso acaba se transformando numa pressão emocional. Mas não tem nada a ver com pai. Tipo, é uma pressão social do gênero. Não tem nada a ver com uma figura paterna, tá ligado? Sim. Então, o filho já aprende com o pai. Hoje eu sou pai, mas eu fui filho. Sim. Então, vi muitas cobranças. Que horas você vai trabalhar? Uhum. Por que você não fez o café ainda? O homem é mais cobrado. Você era cobrado porque você não fez o café. Não. Não, engraçado que eu também sou mulher. E minha mãe falava, e aí, vai fazer a comida que horas, gato? Vai trabalhar não? Então eu acho que... Não, eu via isso com meu pai. Então, uma cobrança fui parecida. crescendo, fui aprendendo. Hoje eu sou pai. E às vezes o próprio homem se cobra dentro de si. E tá Só às vezes. certo, tem que se cobrar mesmo. Então não tem como a sociedade cobrar mais da mulher. Ela cobra. Acredite se quiser, até porque a sociedade, assim, num todo, né? Ainda mais quando a mulher é mãe, que é sobre o que estamos falando. Exemplo, vou te dar um super exemplo aqui. Uma mãe agora, ela acabou de ter um bebê. Aí Certo. o bebê tem 4 meses. E ela decidiu fazer uma viagem com as amigas dela para um outro país. Ela vai ser apontada como uma mamãe, que deixou o filho pra avó criar, que ela não dá confiança pra esse filho, os caramba 4. Agora, se um pai viajou, às vezes ele não vai ser nem visto. Isso não vai ser nenhuma pauta. O que eu tô te explicando é que tem muita coisa que passa e pra mãe não passa. A mãe sempre vai ser apontada. Não existe uma mãe não saber quantas gotas de remédio dá pro filho. Agora, se o pai não souber, a gente explica. Não, tem que ver o quilo, tem que ver quanto ele pesa. Aí eu te pergunto. É o que eu tô te explicando. Aí eu te pergunto, como se o mãe, pai como some, pai. Se o pai some, a sociedade horrível. cobra o quê? Cadê a pensão? Senão vai preso. Você concorda? Sim, e tá certo, E né? no momento que a mãe some e a mãe é presa? Não, a mãe também precisa fazer o mesmo. Se a mãe Não, se com o pai certeza. se o pai cria criança, Aham. a gente tá falando de lei aqui. Se o pai cria criança, a mãe vai ter que pagar uma pensão pra aquela criança. E eu espero que ela também seja presente na vida daquela criança. Esse é o processo. Nunca vi isso. Nunca viu? Pode. Mas tudo bem, você Bom, nunca ter pode visto. existir- Pode ser na sua pode existir a realidade, lei. mas existe. Sim, a gente tá falando de realidade ou sonhos? Realidade. Então, a realidade é essa. A mulher nunca pagou pensão. Oxi. Eu acho que ele não entendeu, mano. Que, tipo, a lei é igual pros dois. Não é. Eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá achando que ter uma lei é um sonho. Meu Deus, vamos lá. Não, mas é justamente isso. Tipo, se o pai tem a guarda da criança, a mãe tem a obrigação de pagar da mesma forma. Isso não acontece com tanta frequência, por quê? Porque a grande maioria dos casos, a mãe que fica com a criança e o pai Exato, que e é o pai abandona. que some. Exato. Você tem onde eu certeza do que conheço. você tá falando? Isso é um fato. Você tá Eu baseado tenho no quê? certeza Que nenhuma até mulher onde no enxerga a minha mundo pagou realidade. uma pensão. Então é sua realidade. A sua realidade, infelizmente, é Na sua limitada porque na você sua não estudou realidade até já lá. teve? Já vi. Já vi Já pais viu? que pais solos. Acontece. Existe. E na sua realidade, a mulher é mais cobrada que o homem. Aham. A mulher é mais A cobrada. sociedade cobra mais o homem. Não, eu acho que você tá colocando num lugar que... eu não concordo. A mulher é mais cobrada. Não, e não tem Na minha como eu concepção. concordar numa coisa que o homem é sendo cobrado desde a parte da pensão, o homem é cobrado desde a parte que fala assim, você não tem que cuidar só dos seus filhos, tem que cuidar da sua mulher também. Sim. Às vezes fala que a mulher...
Mano, metade dos caras não estaria aí se fizessem terapia. Complicado. Obrigada, querido. Obrigado. Eu não Cara, concordo. e é isso, ele misturou uma questão real dessa cobrança de gênero, que existe pros dois lados, tá? Que existe pros dois lados, mano. É que pro homem o homem lida muito mal, via de regra, com isso e, enfim. Mas é uma cobrança de gênero que existe pros dois lados, aí ele trouxe isso pra figura paterna, tipo, não faz sentido uma coisa com a outra, e não é esse o argumento dela, não é essa a afirmação dela, tá ligado? Você, porque não faz sentido a quantidade de homem preso por conta de pensão. O rapaz acabou de ser pai, ter que sair para trabalhar. Você coloca um ponto que a mãe pariu sobrecarregado aquilo, porque ela pariu. Sim, Mas acaba o homem, nós estamos falando de pai, sim. ter que ter a consciência de levantar cedo, de sair para procurar, para sustentar. Na sua concepção, isso é muito mais difícil. É certeza. E a mãe que não tem um homem? Porque a gente tá colocando na mãe que tem. E a mãe que não tem homem, ela tem a mesma responsabilidade de sair pra trabalhar e conseguir o dinheiro pra dentro de casa e conseguir uma boa creche, porque creche boa a gente não consegue fácil, não. Ainda mais se for pública, a gente tem que ficar na fila pra conseguir. Digo isso porque já passei por filas pra conseguir, tipo, aquela é melhor. Então a gente tem que entrar na fila, tem que escrever a criança. O que eu tô te explicando só é que eu entendo o que você tá falando, só que tem mulheres que passam por isso também. Não, mas e a gente você tá falou- batendo não, num nós tema que estamos passou, colocando- que é pagar pensão. então, não, mas- Esquece a pensão. Agora, Nós coloca- é pai e mãe. Independente Sim. do contexto. É pai e mãe. Pai mesmo é cobrado. claro, É mais cobrado do que a mãe. mais cobrado? Mas Com certeza. onde? Porque o cara tem que sair pra trabalhar. Pergunta pra qual. É muito louco que é isso, né? Assim, pros caras, a cobrança do pai é única e exclusivamente de trazer o sustento pra casa. Do provedor. Ser pai, assim, isso não é porque esses caras são assim, é porque historicamente na nossa sociedade foi ensinado isso. A mãe cria os filhos, a mãe, a avó cria os filhos, e o pai traz o sustento para casa. Isso que é o padrão do patriarcado. E o que ela está querendo dizer é que dentro da realidade da maioria, não da maioria das mães, eu não sei a porcentagem exata, mas de boa parte das mães solteiras, das mães solteiras, no caso, elas têm que fazer tudo que os pais têm que fazer, mais criar os filhos. Exatamente. Qualquer um aqui, se não sai pra trabalhar, é vagabundo. Pro próprio homem. E tem muitos que Não, mas entenda. se orgulham de serem, né? Tipo, Se a mulher não vai, pra outra mulher é empoderada. se não vai o quê? Tipo, não procura, tem mulher que larga o filho e tá certo. Claro que não. Existe. Claro que não. Você sabe que claro que existe. não. Aí- Eu acho que o ponto aqui é que Não, você mas tá, só querendo, entenda. você tá querendo distorcer a mentalidade de mulheres boas. Não, Nenhuma só- mulher só vai olhar pra uma mulher que pra abandonou o entender filho e vai contexto. apoiar ela. Pra qualquer homem Na aqui, verdade, uma mãe boa não abandona o seu filho. Eu nunca abandonaria meu filho. um pai bom também não Eu tive que... Exatamente. Então, mas Estamos aí no mesmo entra lugar. que qualquer homem que sair daqui e largar o filho vai ser julgado pelos próprios homens. E tá errado de ser julgado. Nem mas aí, mano. Que Não vai, papinho, não vai. nem- Não vai. Da mesma forma que uma mãe seria... Não, mas nunca, velho. Nunca. O homem é mais cobrado. Não. O homem é cobrado pelo Não, homem. você tá me dizendo aqui que o homem ele é cobrado quando ele larga um filho. Olha o extremo. Uma mulher é cobrada se ela sai uma noite e deixa o filho com a mãe. Uma mulher é cobrada se ela não sabe o remédio do filho dela. Uma mulher é cobrada se ela não coloca um lencinho numa mochila pro filho. Uma mulher é mas- cobrada se o filho dela cresce, por exemplo, faz qualquer coisa de errada, a culpa é da mãe. Por que que a ela mãe tá que sendo não criou cobrada? Não, direito. mas por A que mulher é que cobrada nesse sentido. Não, mas Todo quem peso tá é colocado cobrando em a cima mulher? dela. A sociedade. Não, A gente tá falando de uma estrutura social que não depende de mim nem de você. Entenda. Vem muito antes de mim e quando a gente passar por esse mundo, vai continuar. Aí entra a situação, Espero que não. ó, calma, de a mulher ter vários filhos com vários homens. Se ela fosse cobrada desta forma... O que tem uma mulher ter vários Não, filhos com então, vários mas Se homens? ela fosse cobrada dessa forma, o cara não ia atrás, ou o cara não ficava, o outro cara não fazia filho. O cara tá um pouco se lixando. Quem Que? Eu não entendi, mano. Muito ruim os argumentos, não dá nem pra entender Nossa. direito. Aí é complicado. Vou até passar pro... cobra... Que Não, cobra. Ui! Vou te dar um pouquinho do contexto. Sou pai de gêmeas. Ai, que tudo. Meninas. Mas, mano, os caras não entendem. A galera não entende, velho. A galera não assim, eu entende. discordo porque eu sou um paizão. Todo mundo, não, eu vou te dar o meu contexto. Não, vou te explicar o meu contexto. Ela fala, mano. O contexto até tudo bem, mas o que não pode é usar o contexto como regra pra Não, lógico, exatamente. debater o argumento, né? Exatamente, pô. Quanto tempo? 6 anos. A idade do Beijo, meu. ó. Coração pra você. 6 anos. Sei bem como tá.
Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. Eu acredito que toda mãe solo, ela tem a honra da trajetória e da jornada que ela fez. Mas toda mãe solo preferia ter um bom pai ao lado do que viver a trajetória de uma mãe solo. Claro. Quando você diz que o marido, o homem... Genial. Obrigado por dizer o óbvio. Nossa, genial. Você prefere ser mãe solo ou ter um ótimo pai para o seu filho? A Pietra Bertolazzi, eu acho que mãe solo, né? Eu sou contra. Eu sou contra. Toda mãe solo. Parabéns pela sua trajetória. Pai ao lado do que viver a trajetória de uma mãe solo. Claro. Quando você diz que o marido, o homem ou o pai, ele é cobrado pela sociedade e a mulher não, você traz exemplos Não, eu disse o contrário. que a mulher... Eu não disse que o pai não é cobrado, eu só disse que a mulher é mais cobrada. Ok, a cobrança da mulher, ela é Teve corte, hein? exagerada em que ponto? Em muitos pontos. Vamos Por lá. exemplo, eu vou citar aqui novamente, tá? Ok. E vou te citar pontos muito básicos aqui. Uma coisa bem Sim. boba. Exemplo. Você falou que você tem gêmeas. Se Sim. você estiver com uma das suas gêmeas no canguru e a outra no seu carrinho, Ok. com certeza você vai ser elogiado por vários lugares que passar. Ai, que lindo, você tá sendo um ótimo pai. Se você entra num lugar pra trocar sua filha, caramba, olha que bom pai você é. Se você foi na consulta com a sua esposa enquanto ela tava grávida, caramba, eu quero um marido desse, porque ele é bom. Agora, se a mulher tá na consulta, ela não vai ganhar elogios. Se ela tá trocando uma fralda, também não tem elogios. O que eu tô te explicando é que quando o pai, ele faz o mínimo que é ser pai, a sociedade vai aplaudir demais. Agora, quando uma mãe tá ali fazendo... Não tô falando que não é trabalhoso, tá? Porque cuidar de uma criança é trabalhoso. Sim. Mas quando uma mãe também tá fazendo o mesmo, ela nem é vista. Sim. Mas se ela não fizer, ela vai ser apontada. Mas talvez isso não é uma Entende? resposta cultural ao país que a gente vive. Então, mas a Um gente país concorda, onde- então, que é sim. estrutural Ok. uma mulher ser mais Estrutural. cobrada que um homem. Ok, Então, a gente estrutural. concorda. Porém, a gente não pode ignorar a cobrança que o homem retém. Eu não disse que o homem não Ok? tem cobrança. Eu Porque, falei que ele como tem foi cobrança, dito só que a aqui, mulher tem mais. A cobrança moral que existe, a cobrança social, a cobrança financeira, e aí a gente entra naquele outro ponto, porque eu não posso também focar em um sacrifício e ignorar todos os outros. Não, Porque claro a que gente, não. por exemplo, tem um sacrifício psicológico. Crianças que crescem sem o pai apresentam vários problemas durante a jornada da vida dela. E são muitas, E né? muitas das vezes só vai descobrir lá na frente Sim. que a ausência do pai lá na infância teve e conseguiu trazer de consequência todos esses problemas. Uma ausência de uma mãe também, Sim, totalmente. né? Porque Mas a gente tá uma mãe não tendo como substitui o alvo lugar de agora um o pai e o julgamento do pai não homem, substitui o lugar certo? da mãe. Então, mas a gente tem um país onde, por exemplo, homens, vamos filosofar um pouco, homens abortam mais do que mulheres, certo? Então é natural que quando a gente veja um homem fazendo o papel que ele tem que fazer, a sociedade mesmo possa aplaudir essa situação. Então a gente Mas a gente não pode concorda. criar uma regra disso. A gente A gente não concorda. pode ignorar a cobrança que existe no homem para ele ser esse homem presente. Saturou um pouco o debate, eu acho, já, né? Acho que sim. E assim, ponto positivo, acho que foi um debate de alto nível, de certa forma, ninguém desrespeitou ninguém, tá ligado? Ela não foi desrespeitada em nenhum momento, assim. E, bom, a gente chega à conclusão que os caras precisam terapia, os caras precisam... Entender que não é sobre eles. Entender que não é sobre eles, porque os caras estavam todos muito doídos, assim. Eles parece que, assim, eles concordavam com ela, mas eles queriam serem elogiados também, ou tipo, que a sociedade reconheça o esforço que é ser um bom pai. E, tipo assim, mano, não é esse o ponto, tá ligado? Não é esse o ponto. Ela trouxe um monte de argumento, ela trouxe um monte de situação específica dela, situações gerais, dados, e os caras, mas eu sou diferente. Tipo, tá, não é esse o ponto, tá ligado? É isso. Então é isso, valeu. Muito bom. Bia, Bia, o que é o nome dela? Bia Puta, vê aí de Bem. novo, Rê. Bia Bem mandou muito bem. Gostei muito dos argumentos, do que ela trouxe. E ela se expressa muito bem também, né? Uma coisa que eu tenho dificuldade. Ela E é muito importante para criadores de conteúdo. Então é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Corto todos os dias, lives todas as segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite. Um forte abraço e até mais. Tchau, obrigado.